A seguir tem-se uma circunferência trigonométrica. O valor de y de p, que multiplica pelo x de q, corresponde a... Então, ele quer o resultado desse produto, né? Do produto x do q, x deste ponto q, multiplicando pela coordenada y deste outro ponto P. Vou fazer uma análise primeiro em relação a esse ponto P. Vou iniciar por este ponto P, ele está no primeiro quadrante, fica mais fácil de eu analisar, e aí essa análise que eu vou estabelecer com esse ponto P vai ser estendida para o ponto Q. Daí o ponto Q, que está no terceiro quadrante, eu aproveito esses raciocínios de primeiro para estipular aqui no terceiro. Bom, neste ponto P, ele tem coordenadas 1/2, quer dizer, o x é igual a 1/2. Deixa eu melhorar isso aqui. X é igual a 1/2. E o y é desconhecido. Ele chama de y de P. Bom, o que eu observo? Esse ponto P, deixa eu aqui colocar. Vou diminuir. Ok. Vou colocar aqui a projeção do ponto P no eixo horizontal. Vou fazer de uma outra cor aqui. Vou usar esta cor aqui muito fraca. Vou usar esse aqui. Ok. E aí vou fazer a mesma coisa, projetando o ponto P para o eixo vertical. Ok. O que eu observo aí? Observo que este valor, ou essa medida aqui, ó, se refere ao cosseno deste ângulo, ou deste arco, que vai até o ponto P. Então, sendo assim, este 1/2, que é x, está relacionado a este segmento, já que se trata de uma circunferência trigonométrica de raio 1. Como se aqui tivesse o raio 1, e eu até posso construir aqui um triângulo retângulo e aplicar a trigonometria em triângulo retângulo. Mas, se tratando de circunferência trigonométrica, eu vou pensar direto que esse segmento é a projeção do ponto P, então é o cosseno desse ângulo, que posso chamar de ângulo alfa. Então, esse aqui é o cosseno do alfa, que se estabelece no eixo x. Então, dá para dizer que o cosseno, isso aqui é o cosseno desse ângulo que eu denominei alfa, e esse y do P é a projeção no eixo vertical, é o seno de alfa, que eu não conheço. Bom, mas aí pensa comigo, ó, o cosseno de alfa é eixo x, deixa eu melhorar isso aqui, cosseno de alfa é igual a 1/2, e é do primeiro quadrante. Então, o que eu sei? Se o cosseno é igual a 1/2, isso implica que esse alfa, quem é que no primeiro quadrante tem cosseno igual a 1/2? O 60 graus. Então, alfa é igual a 60 graus. Então, esse arco aqui, ó, mede 60 graus. Do que eu preciso, o que é o y do P? O y do P é o seno de alfa. Então, vou fazer isso, ó. Seno de alfa vai ser igual, na realidade, seno de 60 graus, né, já que o alfa eu determinei que é 60 graus, e o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Logo, se seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, e o seno desse 60 graus é o y de P, então eu consegui o valor y de P igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Está aí
o valor. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Ok. Deixa eu baixar aqui. Ok. Um pouquinho de posição aqui, né? Acho que aqui tá ótimo. Vou pensar agora no outro ponto. Vou pensar no ponto Q. Esse ponto Q, ele tem coordenadas x do Q, que eu preciso para efetuar o produto, né? Aqui, ó, x do Q, e tem como y menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Nota que é uma coordenada negativa, faz sentido, né? Já que eu tenho esse ponto nesse quadrante, né? Onde os dois são negativos. Quando eu encontrar o x do Q, eu já sei que esse x do Q vai ser um valor negativo também, né? Por quê? Porque a projeção desse Q se dá na parte negativa do eixo horizontal. Bom, então vou pensar no raciocínio semelhante ao anterior. Esse menos raiz de 2 sobre 2, eu vou projetar aqui, ó. Vou projetar aqui, para cá. Ok, vou mudar a cor. Aí. E vou projetar também esse ponto Q para o eixo horizontal. E aí eu observo que essa medida x de Q é essa medida aqui que eu não sei, né? X de Q, que é o cosseno desse outro ângulo que eu posso chamar de ângulo beta. Eu posso sair daqui, ó, fazer toda essa volta, chegar até aqui, e posso dizer que isso aqui é o ângulo beta. Então, esse x do Q, ele corresponde ao cosseno de beta, né? Ele é a projeção do ponto Q sobre o eixo dos cossenos. Então, esse x, ele é cosseno de beta. E esse menos raiz de 2 sobre 2 é a projeção sobre o eixo y. Ele é o seno de beta. Então, nota que o seno de beta agora eu tenho. Ó. Aqui eu tinha o cosseno de alfa. Consegui definir o ângulo. Agora aqui eu tenho o seno de beta, também vou definir o ângulo. Olha só, eu sei que o seno do ângulo beta é igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Isto vai implicar no ângulo. Se fosse em primeiro quadrante, o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Mas como eu estou tratando de terceiro quadrante, logicamente que não será o 45 graus, mas esse 45 graus é uma referência, porque eu sei que eu tenho que, a partir desses 180 graus aqui, né, eu tenho que botar mais esse pedaço, e esse pedaço aqui é 45. Então, na realidade, esse ângulo beta, que é um ângulo de terceiro quadrante, ele é igual a 225. É o 180 mais o 45 que se projeta além dele. Então, aqui eu tenho que beta é igual a 225 graus. E aí que o x do Q vai ser igual ao seno de beta. Então, o seno de beta, aliás, eu preciso agora do cosseno, né? Aqui, ó, cosseno de beta, que é o x do Q. Então, o cosseno de beta, que é igual
ao cosseno de 225, porque beta é 225. Cosseno de beta é igual ao cosseno de 225. E isso vai ser igual, já sei que é negativo, né? E aí vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2, porque numericamente é o próprio cosseno de 45. E o cosseno de 45, inclusive, é igual ao seno de 45, né? Que é a raiz de 2 sobre 2. Então aqui eu tenho menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então significa que o x do q, que é a mesma coisa que cosseno de beta, é igual a menos raiz de 2 sobre 2. E aí, por fim, eu vou fazer o produto que ele quer. Y do ponto P vezes x do ponto Q. O y do ponto P é raiz de 3 sobre 2 vezes x do Q, que eu calculei agora, menos raiz de 2 sobre 2. Mais vezes menos dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 2 multiplica raiz de 6. E aqui embaixo, 2 vezes 2, 4. Eu tenho menos raiz de 6 sobre 4. Alternativa A. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.